Vamos falar um pouquinho hoje sobre a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, se você estiver próxima dela aí, em Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz o seguinte: Ora, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O que significa isso? Será que toda aquela multidão que viu Jesus multiplicar os pães, os peixes, não ouviram ele pregar? E todos eles vieram a crer que Jesus era o Filho de Deus? Os fariseus não estavam no meio do povo, ouvindo os ensinamentos de Jesus, tentando achar algum erro em sua mensagem? E a fé foi gerada no coração daqueles homens? Será que Judas Iscariotes, que esteve o tempo todo ao lado de Jesus, não ouviu pregar a mensagem? Ou ainda aquelas pessoas que mataram Estevão a pedradas, não ouviram pregar a palavra de Deus a eles? E não viram sua face como a de um anjo? E tantos outros, mas que têm ouvido a mensagem, que estão cansados de ouvir falar sobre Jesus. Talvez você já tenha ouvido falar tantas vezes e talvez pense que por ter ouvido tanto, então a fé foi gerada no seu coração. O que podemos perceber é que ouvir a palavra de Deus não é apenas no sentido da audição humana natural, somente com os ouvidos carnais, mas é algo mais profundo. Primeiramente, temos que saber o que é fé. Segundo Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção de fatos que não vemos. Ou seja, temos total certeza que acontecerá, mesmo que todas as circunstâncias digam não. Fé em Jesus significa dizer que cremos ser Ele o Filho de Deus, aquele que morreu em nosso lugar, reconhecer o nosso estado pecaminoso e de necessidade de um Salvador, e crer que Jesus é este Salvador. Crer que Ele pagou o preço do nosso pecado, se fazendo maldito, sendo pendurado no madeiro, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, a fim de nos justificar das nossas iniquidades. E essa fé só é gerada no coração quando de fato ouvimos a palavra de Deus. E como eu posso saber que ouvi a palavra de Deus? Ouvir pode significar muitas coisas, mas posso ouvir sem entender. Por exemplo, se eu for à China, posso perfeitamente ouvir qualquer chinês falar comigo. Porém, não compreenderei nenhuma palavra que ele disser, a não ser que eu saiba falar chinês ou mandarim. Acontece a mesma coisa com as coisas espirituais. Muitos pregadores, ao fazerem um sermão, querem que as pessoas que os ouvem repitam com eles uma oração para então declararem a ser salvos. Porém, não podemos fazer isto sem antes saber se de fato a pessoa ouviu ou se a pessoa simplesmente está seguindo um ritual. Como exemplo, nós temos o eunuco, que queria uma explicação da palavra, e ao entender, ele mesmo quis se batizar, conforme Atos capítulo 8, do versículo 36 ao 39. Filipe explica ali ao eunuco a palavra de Deus de uma forma tão fácil que ele entendeu, aceitou a palavra e já quis dar prosseguimento naquilo que ele estava ouvindo. Ele quis ser batizado, dizendo que a água estava ali. O que impediria ele de ser batizado? Nós podemos ver que o eunuco, ele ouviu e entendeu a mensagem. A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela é pregada, ela gera em nós uma compreensão do nosso pecado. Nos conduz ao arrependimento, pois a fé é precedida e acompanhada de arrependimento. Quando de fato nós compreendemos a palavra de Deus, nossos olhos são abertos e passamos a enxergar o nosso estado espiritual, que é terrível. A partir daí, nós podemos ver Cristo como Salvador,
que nos tira do império das trevas, nos dá novas vestes, nos limpa e nos traz para o reino do seu amor. Paulo nos diz que uma pessoa comum não pode entender essa manifestação da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15, ele diz assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Você tem fé? Ou apenas tem seguido rituais, seguido uma religião? A fé, ela nos leva a nos aproximar de Deus. Queremos mais dele, buscamos santidade a cada dia. Nós queremos agradar a Deus em todo o tempo. Nos colocamos na posição de servos e pecadores que precisam sempre da graça e misericórdia de Deus. O ritual, ele nos leva à religiosidade, ao tradicionalismo. Nós justificamos os nossos pecados e acreditamos que estamos salvos, porque um dia fizemos uma oração e nos colocamos na posição de juízes para os outros. Por isso eu digo para você, deixe a palavra de Deus penetrar em seu coração e com certeza brotará em você uma fé imensa, uma fé que é dita aqui em Romanos, a fé que transforma a sua vida, porque é mediante a palavra que é gerada a fé. E que você então possa ter fé em Jesus Cristo e crer que Ele é suficiente na sua vida.